Boa noite. Para quem está chegando, boa noite. Vamos aguardar um pouquinho, né? O Instagram avisar todo mundo que eu tô aqui ao vivo e daqui a pouquinho a gente começa. Para quem tá aqui, o Isaac, tá me ouvindo bem? Isaac, você tá me ouvindo bem? O som tá bom? Tá, né? Agora que eu vi, a resposta demorou aqui a chegar. Você tá joia, né? Vou convidar aqui mais algumas pessoas que querem participar, mas às vezes acaba se passando, né, no horário. Chamar a turma. Muito bem. Gente, esse é um tema muito interessante, né? Mindset financeiro. Eu fiz a enquete agora de tarde para ter um termômetro, né, do interesse do assunto. E em pouco tempo de enquete já tinham 9 votos. Então, assim, o tanto que problemas financeiros deixam a gente de cabeça ruim, né? E a gente vem de uma cultura onde o empreendedorismo não é incentivado, onde muitas crenças são enraizadas, aonde, se eu conseguir o básico para sobrevivência, tá bom, né? E por conta disso a gente tem um tanto de trava, um tanto de crença para limpar. Gente, esse é um assunto muito legal. Eu convidei aqui várias pessoas. Vou pedir uma gentileza para vocês, como energia de troca. O que eu vou entregar aqui, eu tive até dificuldade de fazer um briefing aqui, porque foi muito conteúdo bom, que tanto eu quanto meu marido, a gente teve a oportunidade de vivenciar nesse último final de semana. Então, assim, vai ser um conteúdo muito legal. Eu tenho certeza, muito legal não, essa palavra nem reflete. Vai ser um conteúdo muito bom, um conteúdo de muito valor. Tenho certeza que todos que ficarem aqui atentos, que fizerem as reflexões, que prestarem um pouquinho só de atenção, vai sair daqui com um insight muito poderoso para ajudar na construção dos sonhos de 2023. Eu fiz aqui, só para começar as reflexões, eu fiz uma pesquisa rápida na internet para a gente mapear quais são os sonhos típicos de ano novo. E assim, acho que todo mundo já sabe qual que é o primeiro, né? Vou fazer atividade física. Esse é o típico sonho de ano novo, as promessas, né? E aí, atividade física, comer melhor, emagrecer, ser um pouco mais ativo, né? E um outro sonho, né, que também figura na maioria das listinhas das pessoas, é economizar dinheiro. Vou começar por aqui a reflexão para vocês entenderem o que afinal de contas é esse mindset financeiro que a gente precisa desenvolver, o que é essa mentalidade financeira que a gente precisa pensar a respeito e a gente precisa dar muita atenção para ela, porque, gente, a gente aprendeu muita coisa errada e a gente precisa desconstruir para aprender as coisas certas. Então, a gente aprendeu errado, então agora é o momento de desaprender, né? Como que eu vou falar aqui, e aprender coisas novas, colocar coisas novas no lugar. Então, olha só, economizar. Então, aí você pensa, né? O que eu posso economizar no próximo ano? Mas
a maioria das pessoas começam pensando assim, deixa eu ver, vou parar de fazer um lanchinho extra, vou parar de comprar coisas supérfluas no mercado, vou economizar na gasolina, vou economizar, deixa eu ver, vou mudar de casa, um aluguel mais barato, vamos pensar aí, me ajudem no que a gente pode, tipicamente a gente pode economizar, né? Cortar os excessos, ir menos para restaurante, sair menos final de semana, gastar menos final de semana. E, gente, na maioria das vezes, quando a gente vai por esse caminho de cortar gastos, né, como diz o Tiago Nigro, de cortar o cafezinho, a gente perde qualidade de vida e a gente às vezes não alcança aquilo que a gente pensava em termos de economia. Então aqui vai a primeira sacada. A ideia, quando a gente pensa em expandir o mindset, não é apenas de economizar. Porque assim, realmente, se a pessoa não tem uma gestão boa financeira, ela precisa sim economizar, tá gastando demais nos supérfluos. Então vamos pensar economia quando realmente tiver supérfluo. Mas vamos pensar também na outra ponta. Além de economizar, eu também posso pensar em fazer mais dinheiro, concordam? Ao invés de economizar, né? Quando a gente faz a gestão de uma empresa, ou a gente aumenta a receita, ou a gente diminui custos, não é? Só que quando a gente vai lá para a economia financeira, a gente só pensa em economizar, né? Em cortar gastos. A gente não exercita essa forma. Como eu posso fazer mais dinheiro? E aqui é outra coisa interessante, né? O Wendel, em todos os cursos dele, ele pergunta assim, gente, quem de vocês aqui ganha dinheiro já? Aí a maioria levanta a mão, né? Só que quem já segue ele bastante tempo, já sabe que é uma pegadinha. Porque no linguajar de pessoas que têm um mindset financeiro, essas pessoas já sabem que quem que ganha dinheiro? Criança, pessoas que recebem herança ou quando a gente ganha um prêmio na loteria, né? Eu ainda não fui premiada, não. Alguém aqui já foi premiada na Mega Sena? Ah, eu já ganhei no Centro-Oeste uma vez, viu, gente? Ganhei R$1.000, mas ganhei. Então, aqui também já começa outra forma de pensar, né? Então, ao invés de falar assim, eu preciso ganhar mais dinheiro, a gente começar a falar o quê? Eu preciso fazer mais dinheiro. Então, aqui já entra uma terceira reflexão. Olha que legal, de uma coisinha simples a gente já vai para a terceira reflexão de um mindset financeiro. Quem trabalha, né, CLT, o que acontece? As pessoas que trabalham CLT, elas vendem as suas horas, né? Então, trabalha lá 8 horas por dia, recebem um salário em troca. Quem é de vendas recebe comissão, quem é da produção às vezes recebe produtividade. Só que chega um ponto que você não tem como ganhar mais, porque as suas horas do dia são limitadas. Então vamos pensar, você ganha R$50 por hora. Aí você chega para o seu chefe e pede um aumento. Aí ele aumenta, vamos supor, para R$80 a hora. Beleza, só que você continua trabalhando as 8 horas por dia a R$80 a hora. Então você chegou no limite. Você não tem muito para onde expandir, não é? E por experiência minha, gente, antes da pandemia, eu tive uma grande perda financeira no ano de 2015. Eu trabalhei para uma empresa 11 anos da minha vida, eu dediquei muito a essa empresa. É isso aí, né, Auriene? Beleza. É nesse caminho, né? Como eu posso fazer mais dinheiro? E eu tive uma grande perda financeira em 2015, eu trabalhei nessa empresa durante 11 anos, e quando eu saí de lá, eu saí com a mão na frente e outra atrás. Eu tive um prejuízo, né, de quase R$1 milhão. É uma perda aproximada de 800 mil, né, atualizada agora em 7 anos, deve chegar aí perto de 1 milhão. E nesse momento, foi a primeira vez que eu comecei a pensar assim, meu Deus, eu depositei todos os meus ovos numa cesta só. E, gente, para quem passou pela pandemia,
Essa é uma lição que precisa ficar. Além dos cuidados, dos autocuidados, né? Manter a saúde, atividade física, cuidar do corpo, desinflamar o corpo, porque quando vem um vírus potente, seu corpo tem que estar com a imunidade boa para se defender. Mas outro aprendizado que esses tempos difíceis me trouxeram foi esse, de não depositar os ovos numa cesta só. Então, voltando lá para um dos sonhos, uma das promessas de ano novo para 2023, então não pensa só em economizar dinheiro, mas pensa em como eu, na minha profissão, com o meu conhecimento, eu posso escalar, né? Como eu posso ter mais receita. Esse evento do Wendel, ele foi muito focado em pessoas que trabalham com a internet. Mas muitos conceitos dá pra gente extrapolar para outras pessoas, para outras áreas, né? Então eu vou dar um exemplo. Hoje eu até brinquei com a minha Nutri, eu não sei se ela tá aqui, que eu falei que eu ia fazer um vídeo com ela, eu ia xingar. Vou fazer a propaganda dela aqui. É a Mari, lá da Exercite. Gente, ela é muito boa. E eu brinquei com ela, eu falei assim, ó, você é muito boa e cobra muito barato, então você é boba. Pode aumentar seu preço. Então ela falou que ia participar aqui, não sei se ela tá aqui, se ela estiver aqui, me dá um oi. Mas ela é muito boa. Então vamos dar um exemplo de nutricionista, né? O nutricionista, ele faz os atendimentos por dia, só que também tem uma limitação, né? Então vamos pensar aqui, na melhor das hipóteses, atende 8 clientes por dia. Mesmo que ele atenda em todos os horários e dobre o preço, ele chegou num teto de novo de receita. Então vamos pensar em outras coisas que uma Nutri pode fazer. E aí vocês extrapolam para cada um de vocês que está aqui essas ideias de como fazer mais dinheiro. Então, por exemplo, uma nutricionista, ela sabe como ninguém informações, cuidados, dicas, conteúdos para nos informar, para que a gente possa ter uma alimentação melhor e com isso conseguir o famoso déficit calórico e conseguir emagrecer. Então a Nutri, ela pode fazer um e-book, colocar na Amazon para vender, a Amazon vende no mundo inteiro. Ela pode criar um curso, ela pode criar uma imersão, tanto presencial quanto online. Ela pode ter um e-commerce, não precisa ser na área dela, pode ser em outras áreas, né? A gente não precisa ficar limitado também à nossa profissão. Então, isso que eu quero deixar para vocês aqui é essa reflexão. Como eu posso pulverizar minhas receitas? Como que eu posso ter outras origens de receita e fazer mais dinheiro, ao invés de só economizar? Como eu posso fazer? Então, muitas pessoas às vezes temem, né, empreender, criar o seu próprio negócio, que pode ser paralelo com a CLT. Por que não? Não precisa ser de um dia para o outro, né? Pode ser gradativamente. Então, fica aí essa reflexão de como eu posso fazer mais dinheiro em 2023 para realizar os meus sonhos. Porque olha só, passando aqui no restante dos sonhos típicos, né, de ano novo, tem lá, ó, viajar mais. Aí tem muita gente que faz a listinha dos sonhos e coloca assim, viajar, deixa eu dar um exemplo, viajar para praia, né, vou para Salvador. E aí tem uma família de 4 pessoas mais ou menos, e aí um pacote de viagem fica entre 4.000 e 5.000. E essa pessoa ainda não tem a reserva e dentro do orçamento dela ao longo do ano, talvez isso não se encaixe, mesmo que ela parcele, né, de 10 vezes, de 12 vezes, isso não cabe no orçamento. Deu o exemplo da Supermamãe. Fala mais sobre isso, André, para eu lembrar do exemplo. Então, voltando aqui, muitas pessoas fazem a lista dos sonhos, só que não calcula quanto esse sonho vai custar para ver se os sonhos cabem no orçamento e depois ao longo do ano ele percebe, eita, não vai dar para viajar, vou ter que ir ali, vou dizer em Minas, né? A pessoa queria ir ali para Salvador, mas ela acaba indo para uma cidade vizinha próxima porque não coube no orçamento. Então, quem for fazer a lista de sonhos desse ano, esse ano eu vou fazer várias lives de planejamento, mas eu não vou fazer mais essa listinha. As lives estão gravadas lá no meu feed do Instagram, quem quiser aprender como faz, tá lá. Esse ano eu vou aumentar o nível das lives, tá? Eu vou falar do que impede a gente de realizar os sonhos durante o ano. Como é que o parangolé funciona na prática, né?
Planejar, colocar no papel de forma certa é ótimo, mas você tem que aprender como realizar no dia a dia, porque você vai fraquejar, vai esquecer, vai desanimar. Então vamos lá, agora eu vou perguntar para vocês algumas coisas, eu queria a participação de quem está aqui. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de crenças sobre dinheiro, né? Então vou fazer uma pergunta para vocês, quero a participação de vocês agora. O que vocês acreditam sobre dinheiro? Contem para mim. O que vocês acreditam sobre dinheiro? O que o dinheiro é para vocês? O que o dinheiro significa para vocês? E mais uma outra pergunta. Como é que o assunto dinheiro ele era conversado na família de vocês? Era um tema que se falava abertamente? Era um assunto que às vezes criava problema? Como é que era isso? Ou como é isso hoje na família de vocês? Dá um tempinho aí para vocês pensarem e colocar aqui no chat para mim. Na minha família, gente, quando eu era criança, eu tenho lembranças, joia, segurança, dinheiro é segurança, isso mesmo. Quando eu era criança, eu guardo memórias muito nítidas que dinheiro era muito difícil de se conseguir. Dinheiro, nossa, tinha que fazer muito esforço, né? Para ter dinheiro dá muito trabalho. E nós temos muitas crenças sobre dinheiro. Gente, a internet travou para mais alguém? A Val colocou aqui. Me dá um... Ah, beleza, Val. As perguntas foram as seguintes. O que você acredita sobre dinheiro, né? O que o dinheiro representa para você? E como era que a sua família conversava sobre dinheiro? Era um tema tranquilo ou tinham algumas questões sobre o dinheiro? Não se falava abertamente, era um tabu, ninguém falava quanto ganhava, quanto gastava? Essas foram as perguntas. Então, voltando, na minha fase de criança... Beleza, obrigada, viu, Isaac, André, joia. Acho que foi só da Val mesmo que travou. Então, na minha família, dinheiro era muito difícil. E tinham outras crenças também. Que quem tinha muito dinheiro não era humano, né? Tinha até algumas falas assim... Ah, fulano não é gente não, só pensa em dinheiro. Ah, o dono daquela empresa só pensa nele, só pensa em dinheiro. Crenças tipo assim, dinheiro estraga as pessoas... Depois que a pessoa fica rica, ela muda o jeito, né? Joia, Ana, dinheiro é estabilidade. Muito bom. Então, as primeiras reflexões que a gente precisa ter também para ampliar esse mindset é nos fazer essas perguntas. Mas parar mesmo para refletir com seriedade. O que verdadeiramente eu acredito sobre o dinheiro? Por quê? Gente, não tem nada de errado em querer mais dinheiro. Não tem nada. Só que se vocês perceberem, na maioria das rodas de conversa, na maioria das rodas sociais que a gente está, se a gente falar que quer ser milionário, se a gente falar que quer ganhar muito dinheiro, qual que é o primeiro julgamento? Ó, a Mari entrou agora, viu, gente? Faça as fofocas boas para ela depois. Ó, Mariana.nutrifreitas. Ótima Nutri. Contei a história, viu, Mari, da nossa conversa hoje. Então, até perdi, ó. Vou falar com a Mari Nutri e perdi o raciocínio. Então, gente, ó, não tem problema nenhum querer mais dinheiro. Ah, voltei. Então, algumas rodas, né, quando você comenta assim, eu quero ser milionário, eu quero ter mais dinheiro, eu quero melhorar o meu padrão, as pessoas te olham e falam assim, eita, a pessoa ali tá louca, tá sonhadora, né? Porque ser milionário, para muitas pessoas, é algo muito longe. É como se fosse um pódio. Lá em cima tá escrito milionário. É fora da realidade. Mas por que isso está fora da realidade, gente, para a maioria das pessoas? Porque isso é cultural. Né? Antigamente, vamos falar, né, naquelas épocas da Revolução Industrial, né, nos anos aí 1800 e bolinha, não era interessante para os donos de empresa que os seus trabalhadores, que os seus funcionários quisessem também ser empreendedores, quisessem melhorar de vida,
né? O interessante para eles era catequizar os empregados para que eles continuassem empregados. E aí começou-se toda uma história, né? Ah, ser empresário é difícil, dá muito trabalho, nossa. Isso, Val, isso. Então isso está muito enraizado. Então, gente, é cultural. Então, assim, os nossos avós aprenderam que dinheiro era muito difícil, que ter empresa dava muito trabalho, que empreender era muito arriscado. Colocaram na nossa cabeça que é mais seguro trabalhar de CLT. Colocaram na cabeça de várias pessoas que ter segurança é ser concursado. Então, isso tudo, vejam, não estou dizendo que fazer concurso é errado, não estou dizendo que trabalhar de CLT é errado. Não, eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que para pessoas que têm sonhos grandes, que querem fazer mais dinheiro, isso se torna uma limitação. Então, para você que está aqui, né, nessa live, 15 pessoas temos aqui, se você tem sonhos grandes, você precisa expandir sua mentalidade para que você faça mais dinheiro e consiga realizar os seus sonhos. Esse ano, por meados de junho, eu até compartilhei aqui com algumas pessoas no Stories os motivos pelos quais eu fiz essa imersão do Wendel Carvalho. E para mim foram dois grandes motivos, né? Meados de junho, eu comecei a fazer uma reflexão sobre as minhas finanças. E eu falei, cara, eu fui uma pessoa que desde criança eu aprendi com a minha mãe a gastar menos do que eu ganho. Obrigada, viu, Lu? Eu fui criada, né? Olha, você sempre tem que gastar menos do que ganha, senão você vai ficar endividada. Nunca estourei cartão de crédito, nem do marido. O marido tá aqui, ele pode atestar. Nunca estourei cartão, nem meu, nem dele. Então, assim, nunca fiz maluquice. Só que eu parei e eu falei assim, gente, eu quero mais. E o que eu ganho não vai dar para atingir esses sonhos, né? Como é que eu posso fazer para fazer mais dinheiro? E a pergunta, inclusive, como? Ela tá errada, aprendi isso com o Wendel. Olha, tá dizendo aí, viu, gente? Verdade. Então, o Wendel, ele trouxe para mim também um aprendizado muito importante, que muitas vezes a gente fica se perguntando assim, como eu vou resolver? Como eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para fazer mais dinheiro? E essa pergunta não é a pergunta certa, como eu vou fazer? Mas a pergunta certa, a pergunta de $1 milhão é: quem pode me ajudar a fazer mais dinheiro? Então, já fiquem também com essa outra reflexão. Estão precisando abrir um caminho, né? Desanuviar as ideias, clarear, ter clareza, o que eu preciso fazer para fazer mais dinheiro? Procure quem pode te ajudar e não como. Porque o como a gente não sabe, a gente tem que buscar com quem sabe, tá? Então essa é a figura do mentor. Quando você tiver um problema, você tem que procurar um mentor, alguém para te ajudar a resolver seus problemas. Então vamos lá. Já falei um pouquinho de quanto de pulverizar. O Thiago Nigro, ele trouxe uma questão que eu achei muito interessante, que vira muita crença quando a gente fala de rede social, né? E às vezes, muitas pessoas aqui já quiseram fazer algo nas redes sociais, e eu digo isso porque, por exemplo, meu filho de 9 anos, ele já tem um canalzinho no YouTube. Então as pessoas pensam assim, em todas as áreas, em todas as profissões, vocês que estão aqui, não sei se a Mari ainda está aqui, aí pensa assim, gente, eu preciso ser o melhor para ir para as redes sociais. E isso é outra crença. Os famosos das redes sociais hoje, gente, isso é muito interessante, o que o Thiago Nigro falou, ele foi um dos palestrantes do evento. Não é o melhor naquela área que está nas redes sociais, mas é porque ele tem a maior distribuição de conteúdo. Então, como ele tem a maior distribuição de conteúdo, ele ficou famoso. Mas isso não quer dizer que ele é o melhor naquilo. Ele é o melhor das finanças, que o Wendel é o melhor no trabalho de treinamentos comportamentais. Não é, só que eles têm milhões de seguidores já. Então eles têm uma ampla distribuição, mas não quer dizer que eles sejam os melhores. Então o que eu estou querendo dizer para vocês? Talvez tenha muita gente aqui que tenha já um conteúdo muito bom, muito rico, que talvez ainda não tenha coragem de ir para as redes sociais, mas tenha coragem, por exemplo, de fazer um treinamento presencial. Na sua empresa, para as pessoas mais próximas, faz ali um grupo de 10 pessoas, dá um treinamento, faz um grupo de 20 pessoas, dá um treinamento. Então guardem isso.
Não precisa ser o melhor, né? Hoje os mais famosos é porque tem a maior distribuição de conteúdo e não porque eles são os melhores. Então isso quebra outra crença ligada a querer aparecer nas redes sociais, a querer divulgar o seu trabalho, né? Outra frase interessante do Thiago Nigro é que ele falou o seguinte, ó: eu só descobri meu talento quando eu enfrentei meu medo. E eu não sabia, talvez vocês também não saibam, o Thiago Nigro, ele tem um espectro autista leve. Então eu não sabia. Então assim, o cara hoje é um fenômeno, né, das finanças aí no YouTube. Ele tem o canal Primo Rico. Depois quem se interessar, né, pode procurar mais coisas. E assim, para empreender, para abrir seu próprio negócio, para fazer mais dinheiro, muitas vezes a gente tem que trabalhar uma coisa chamada autoconfiança. E nesse momento a gente começa a se deparar com medo, né? Medo de qualquer natureza. Então agora eu vou dar uma pinceladinha, né? Já com base nos meus conhecimentos agora de neurociências. Gente, toda vez que o cérebro se deparar com algum ambiente que ele não conheça, ele vai, como diz, ele vai ratear, né? Igual o carro. Então a gente precisa dar informação para o cérebro. E o Ender, ele tem uma coisa muito legal que ele fala sobre o merecimento. E ele fala assim, gente, quer crescer? Experimenta o próximo nível. Então, por exemplo, um tempo atrás eu estava apaixonada com o carro do Land Rover, né? O Evoque. Hoje eu já mudei minha opinião. Hoje eu quero mais caro, né, André? Brincadeira. Mas o que ele fala? Vai numa concessionária, faz um test drive, entra no carro, sinta o carro, que você vai ver se você gosta ou não, vai se imaginar naquela situação, esse carro é meu, e você vai se encorajar a trabalhar, a fazer dinheiro para você conquistar. Então olha só o que você está fazendo com o seu cérebro. Quando você pensa assim, quero ser um milionário, e talvez você nunca teve tanto dinheiro assim, para o cérebro, ele não sabe o que é ser um milionário, o que é ter tanto dinheiro, o que é elevar esse nível de padrão. Mas quando você faz esses exercícios de experimentar o próximo nível, de testar um carro novo no test drive, de ir numa imobiliária, né? E conhecer uma mansão, por exemplo, que esteja à venda lá, bonita, de alto padrão, você entra na casa e fala assim, eu quero esse padrão de casa, vai visitando os cômodos, assim. Ele fez um exercício de experimentar um avião particular. Ele alugou um avião particular e ele está pensando em comprar um jato, né? Então ele fez um aluguel para ele e a esposa dele conhecerem esse próximo nível e o cérebro, gente, entender aquele novo ambiente. Porque aí a gente vai olhar lá para o milionário e já não vai ser um território desconhecido, entendem? Então, quando sentir medo, significa preciso dar coordenadas para o meu cérebro. Preciso dar um chão para ele pisar. Então, o planejamento funciona nesses momentos. Experimentar esse próximo nível funciona. E aí você começa a ter mais informações e esse medo vai diminuindo. Eu não vou falar desaparecer, porque o medo é uma questão biológica. Mas ele vai ficar num nível controlável, entendeu? Uma outra frase do Thiago que faz muito sentido, e eu me vi muito nessa frase, é o seguinte, ó. Existem pessoas que amam o destino e outras amam a caminhada. Gente, e quando você passa a amar a caminhada, o negócio fica muito melhor. A vida fica mais bonita. Você pensa assim, cara, esse é o propósito da vida. A gente não veio aqui a passeio. Então eu vou traduzir em miúdos essa frase aqui do Thiago. Quando eu era criança também, como é que foi minha orientação financeira? Você tem que estudar, fazer uma faculdade, para você ter um bom emprego, comprar sua casa, ter seu carro e conseguir pagar suas contas. Então o meu destino era chegar nesse lugar. Só que quando eu cheguei nesse lugar, eu falei, eu quero mais. Entendem? Então se eu fosse uma pessoa que amasse o destino, eu tinha parado, entrado na zona de conforto e tchau. Só que a vida não é assim, né? À medida que você vai crescendo, você vai querendo mais. Então foi aí que eu me vi. Eu falei, cara, eu quero mais viagens, eu quero um carro melhor, eu quero uma casa melhor. E aí você pensa
dinheiro, a gente ouviu muito falar, obrigada, viu, Everton? A gente ouviu muito falar no evento do Wendel que dinheiro é uma energia. E o dinheiro, ele está vinculado ao servir. E o seu servir está vinculado à sua missão. Então, veja, voltando naquele papo, né? A gente não veio nesse mundo a passeio, a gente veio, gente, nesse mundo para servir. Então, quando você vê uma pessoa como o Wendel, assim, que já ganhou muitos milhões, né? Que você pensa assim, nossa, esse cara podia parar, né? Já ganhou tanto dinheiro. Tá errado pensar assim. Porque se você falar assim, ele já ganhou muito dinheiro, tem que parar, você tá dizendo para ele assim, Wendel, pare de servir as pessoas. Pare de treinar as pessoas, de ensinar tudo que você sabe para as pessoas. Porque só assim ele vai parar de ganhar dinheiro. Isso tá errado, isso é uma mentalidade de escassez. Não é uma mentalidade de prosperidade. Então, a mentalidade de prosperidade, o mindset financeiro é você saber qual é o seu servir, você servir as pessoas. Quanto melhor e mais pessoas você vai ajudar, mais dinheiro você vai fazer e esse ciclo de prosperidade ele vai passando para frente, fica infinito. Então, esse é o borogodó de amar a jornada, a caminhada e não o destino. Porque além de você ter um destino muito limitado, né? Estudar, ter um bom emprego, pagar suas contas e me manter. Gente, isso é muito pouco. Isso é muito pouco. A gente tem que ajudar outras pessoas. E nesse ajudar, a gente está evoluindo. E a gente está evoluindo e as outras pessoas estão evoluindo. E é assim. É assim que funciona. Não existe falar assim, eu não quero mais aprender mais nada. Eu não quero mais servir. Cara, você morreu quando você pensar isso. Embora tenha algumas pessoas que pensem assim e tá tudo bem, né? Mas o papel aqui hoje é expandir a mentalidade, então eu vou pegar no pé. A frase do evento, gente, que eu achei sensacional, eu trouxe até o livrinho, mas vai parecer invertido aqui. A frase do evento é: se você não veio de uma família rica, faça uma família rica vir de você. Eu achei sensacional isso. E assim, isso é uma crença. Joia e Luciana são bacanas, né? Eu também gosto. Eu admiro muito eles. E tem gente, né? A gente estava conversando sobre isso hoje, que o Wendel, ele comprou uma Lamborghini e essa Lamborghini custou quase 5 milhões. E aí ele aparece de Lamborghini, de Rolex, eles vão para os melhores lugares do mundo, né? E eu conheci várias pessoas que falaram assim, depois que ele começou a ganhar dinheiro, ele começou a ostentar. Eu falei, cara, ele vende a vida épica. E ele gosta de carro, ele gosta de relógio. Então, se ele promete a vida épica, ele tem que mostrar mesmo. Só que pessoas que olham para ele dessa forma são pessoas que têm o quê? Mentalidade de escassez, crença limitante, achando que quem tem uma Lamborghini, né, é ostentação. Gente, tem pessoas que ostentam no carro, no bom sentido. Tem gente que gosta de casa, tem gente que gosta de viajar. E tá tudo bem, ele trabalha para isso, né? A gente não pode ficar julgando. Além de julgar, toma energia, né? Gasta muita energia da gente. E ele trabalhou para isso, ele promete isso. Então a gente tem que reparar. Inclusive, isso diz muito sobre nós, né? Se a gente quer sucesso, mas a gente não admira as pessoas de sucesso, a gente nunca vai chegar lá. Porque, peraí, eu quero, mas eu tô criticando, né? Choca, confronta, não vai pra frente, né? Então, eu achei essa frase do evento sensacional e, assim, fiquem com ela pra vocês, escrever no caderninho, colocar na porta da geladeira. Se você não veio de uma família rica, faça uma família rica vir de você. E eu fiz essa promessa pro meu filho, viu, gente? Eu vou ser milionária. Diz aqui pra mim se eu tenho talento. De 0 a 10, quais as chances que eu tenho de ser milionária? E eu falei pra ele, tudo que eu prometo eu cumpro. Então vamos lá. Eu acredito em mim, eu acredito em vocês e nós podemos fazer mais dinheiro. Então por isso que eu quis compartilhar um pouquinho do evento aqui com vocês. Então vamos lá. A vida é curta para ficarmos limitando os nossos sonhos por causa de crenças ou bloqueios emocionais. Então, olha só que importante isso, gente. Obrigada, viu, Isaac? Às vezes, a gente quer ter um sonho muito importante. Eu, por exemplo, tenho uma viagem muito especial que eu quero fazer com a minha família. E eu fico adiando, já tivemos oportunidade de ir, não fomos, e fica guardando, e assim, gente, a qualquer momento a gente pode não estar mais aqui.
Então, assim, se você quer... Obrigado, viu, Everton? Se você quer realizar algum sonho na sua vida, mas você não está conseguindo por causa de uma trava emocional, de alguma coisa que está aí dentro de você que você não sabe muito bem o que é, por falta de autoconhecimento, porque ainda não tomou decisão, cara, tem que tomar decisão. Tem que procurar quem pode te ajudar, né? Trazer esse autoconhecimento. Obrigada, Ana. Trazer esse autoconhecimento, porque assim, por limitação de saúde, a pessoa não consegue, realmente ela tem uma limitação de saúde, é diferente. Mas se você tem plenas capacidades, é inteligente, né? Tá em plenas funções, tem sonho e tem oportunidade de avançar, gente, a vida é curta. A vida é curta. Se você quer, se você tem um sonho importante e precisa de fazer mais dinheiro, a hora é agora de destravar essas questões de crenças, limpar a crença, descobrir o seu servir, tomar decisão, aprender a competência que você não sabe para atingir o seu sonho. Olha só outra frase do Mark Marx. Ninguém rasga dinheiro, mas rasga tempo. Tem a ver com a frase de cima, né? Então, quanto tempo a gente está desperdiçando? Quantas metas a gente está empurrando, né? De um ano para o outro. Aí na pandemia não deu, aí no outro ano também não deu. Ficamos 2 anos já parado. Então, eu falei com meu marido, falei, nossa, eu me senti assim durante um tempo paralisada. Agora eu não quero perder tempo mais não. Então, assim, vamos trabalhar, vamos ter energia, vamos praticar atividade física para ter ânimo, disposição e garrar firme ali e realizar os nossos sonhos, né? Outra frase muito boa, outra crença boa. Não importa de onde você vem, importa o que você quer construir. Então, tem muitas pessoas que não têm autoconfiança porque acham que só porque veio de um berço humilde, de um bairro humilde, de uma família humilde, não é tão bom, não está preparado, né? Não tem condições. Então, isso é uma crença. Não importa de onde você veio, importa o que você quer construir. Então, se te falta autoconfiança, vamos trabalhar essa autoconfiança. Eita, Val! Não existe maestria de resultado se você não tem maestria de vida. Então, ele quis dizer o seguinte, para você conseguir melhores resultados financeiros, você também precisa buscar melhores resultados da sua saúde, né? Cuidar do seu corpo, dos seus relacionamentos, da sua família. Porque para ter sucesso nos resultados financeiros, a gente precisa antes construir esse alicerce, né? Então, tem até um neurocientista, gente, que fala um pouquinho sobre isso. Hoje eu conversei também com uma amiga que é nutricionista e a gente conversou porque ele diz o seguinte, para cada quilo de gordura que você adquire no seu corpo, é 1 quilo de performance que você perde no seu cérebro. E isso faz total sentido, né? Porque o que eu como alimenta o meu corpo, alimenta a minha máquina central, que é o meu cérebro. Então, se eu dou coisa boa, eu vou ter ânimo, disposição, ter ideias, ser criativo, né? Se eu estou inflamando o meu corpo, eu vou perder essa performance, essa disposição. Então, ele extrapolou, né? Além de ir para atividade física, cuidados do corpo, cuidados com relacionamentos, com a família, para que você tenha energia suficiente para focar nos resultados e fazer mais dinheiro. Essa outra eu já falei para vocês, né? Então lembrem assim, ó, como fazer para ganhar mais dinheiro? Não, é quem pode me ajudar a fazer mais dinheiro. Outra questão muito importante, eu já falei isso aqui no Reels que eu gravei. O ambiente que você vive, ou ele te impulsiona, ou ele te freia. Olha só. E isso, pessoal, foi uma coisa que eu demorei muito tempo para entender. Esse impacto, né, do ambiente. Igual eu falei lá no início da live, dependendo da roda de conversa, se você falar assim, ano que vem quero ser milionário, eles vão virar para você e falar assim, uma louca, uma sonhadora, né, como é que pode? Mas, dependendo do ambiente que você fala, por exemplo, lá no evento, é normal falar. E as pessoas dizem e te apoiam. É possível, se você fizer o que tem que fazer. Então, às vezes, a gente frequenta muitos ambientes que nos freiam, que nos podam, que acham que a gente é louco. Só que eles nos julgam com base neles. Então, a gente precisa estar no ambiente certo, com as pessoas certas,
para que a gente possa ser acelerado da forma certa. Entenderam a ideia? Então, cuidem dos ambientes que vocês frequentam. Esses ambientes estão impulsionando vocês ou freando vocês. O que tem nesse ambiente diferente, né? Tem até um acróstico aqui, ó. Ambiente diferente te traz pessoas diferentes. Essas pessoas te trazem ideias diferentes. Ideias diferentes fazem você agir de forma diferente e com isso atingir resultado diferente. Tem aquela frase famosa, né, do Einstein: se fizer a mesma coisa, mesmo resultado. Se fizer coisas diferentes, resultados diferentes. Então, ambientes diferentes, pessoas diferentes, ideias diferentes, agir diferente, resultado diferente. O sucesso é alugado. Olha só que frase bacana, gente. O sucesso é alugado. Deixe de fazer e ele vai embora. Olha que ideia interessante. Imagine vocês, né, homens e mulheres que estão aqui na live. Imagina que hoje de manhã vocês ganharam de presente do universo uma barriga tanquinho, corpo sarado, bonito. Quanto tempo vai durar essa barriga tanquinho e esse corpo sarado? Conta aí pra mim, quem tá aqui ainda na live. Se vocês recebessem hoje de manhã esse corpão, abdômen trincado, sarado, percentual baixíssimo de gordura, corpo fitness mesmo, quanto tempo ele vai durar, esse corpo, com seus hábitos que você tem hoje? Então, essa foi uma forma bem didática dele explicar pra gente o seguinte: pare de fazer o que você fez para chegar lá, que você vai perder tudo o que você construiu. Então, o sucesso, ele é alugado, ou seja, você tem ele pelo tempo que você mantiver os esforços para manter esse sucesso. Se você parar com seus esforços, você vai perder o sucesso. Então, isso não é só para a saúde física. Se você tem um relacionamento com seu marido, com sua esposa bom, se você parar de cuidar desse relacionamento, você perde. Se você tem um cargo na empresa, se você bate as metas e você é reconhecido, se você parar de bater as metas, você deixa de ser reconhecido. Então, o sucesso ele é alugado, ou seja, ele não é definitivo. Você sempre tem que estar ali melhorando, melhoria contínua, sempre, sempre, sempre. É isso mesmo, Cida, pouquíssimo tempo, não vai durar, né? Olha uma crença, né? Pra gente refletir de novo, crença cultural. Escutei isso muito quando eu era criança, ó. O dinheiro é a fonte de todo mal. Quem escutou essa? Ó, Everton, bacana, você já tá fitness, né? O dinheiro é a fonte de todo mal. Eu escutei isso muito quando era criança. Mas olha só, é o dinheiro que é a fonte de todo mal ou é a pobreza que é a fonte de todo mal? Então, quando se aprofunda, né, quando você vai para um ambiente onde todas as pessoas vibram de uma forma diferente, você começa a entender que muitas crenças foram, né, incutidas na nossa cabeça desde a época dos nossos avós, que passaram para os nossos pais e que chegaram até nós. Então agora a nossa responsabilidade é o quê? Limpar essas crenças e colocar novas crenças no lugar, como essa que eu falei para vocês, ó. Se você não veio de uma família rica, faça uma família rica vir de você. É isso mesmo, Fabi, é a pobreza que é a fonte de todo mal, né? Gente, quais são os grandes benefícios do dinheiro, né? Comecei a live falando isso. Não tem nenhum problema querer mais dinheiro. Dinheiro serve para a gente realizar os sonhos. Praticamente todos os sonhos de ano novo precisam de dinheiro. Uns mais, outros menos. Mas todo sonho, a maioria das vezes, está atrelado a algum investimento em dinheiro. Então, ó, dinheiro serve para realizar sonhos, para trazer segurança para a nossa família, né? E também para a gente ajudar quem precisa. Então hoje, por exemplo, esses grandes players aí do mercado digital, eles mandam grandes quantidades de dinheiro para a África, furar poços cartesianos na África, fazendo grandes doações, né, investimento em alimentação para esses países mais subdesenvolvidos, vacinas, né, ajudar, por exemplo, um médico sem fronteira. Quantas coisas a gente poderia fazer, né, pela nossa cidade, o ambiente que a gente mora, pelo nosso estado. Então o dinheiro é para isso. Então assim, não tem problema querer mais dinheiro, mas para isso precisamos limpar as crenças
para que a gente assim comece a agir e comece a pensar, né, daquela forma que eu já falei. Isso, é isso aí, Isaac, mas assim, hoje, quantas pessoas estão preparadas, né, para manter esse ritmo de treino e esse tipo de alimentação, né? Então, você recebeu uma barriga tanquinho, grandes responsabilidades, né? Tem que treinar bastante, se alimentar muito bem, para que esse tanquinho seja mantido aí por muito tempo. E eu vou encerrar aqui, pessoal, essa parte de conteúdos, e depois a gente fica trocando aqui algumas figurinhas, com a seguinte frase, ó. Ser milionário é uma decisão. Então, o que ele quer dizer com essa frase? Ser milionário não é uma ilusão, não é um sonho, né? Não é um lugar do mundo da fantasia. Não, é uma decisão. E o que é uma decisão? Vamos lá. Vou falar um pouquinho agora sobre mudança de hábitos, né? Falando sobre mudança de hábitos da atividade física. Então, vamos lá. Preciso perder 10 quilos. E aí, você pensa assim, para perder 10 quilos, eu preciso de novo, né, ir para academia todo dia, me alimentar bem, mudar de hábitos, que eu vou conseguir. Não basta apenas mudar essa parte superficial, né, essa parte de fora. Você tem que tomar a decisão aqui na sua cabeça. A mudança de hábitos, de verdade, ela começa aqui, ó. Quando você olha para você, vou dar um exemplo assim, como se fosse eu. Quando você olha para uma foto que você tira ali de biquíni e fala assim, ó, até ontem eu era esta obesa, cheia de celulite na perna, com um barrigão, com o corpo todo, né, estranho, e a partir de amanhã eu não serei mais essa pessoa. Eu bato na mesa a partir de agora e decido que a partir de amanhã eu vou ser uma pessoa cuidadosa com o meu corpo. Eu não quero mais esse corpo da foto, essa barriga, essa celulite. E a partir de amanhã eu serei uma Patrícia melhor. Eu serei uma Patrícia com uma vida mais saudável, com hábitos saudáveis. Então eu mudei a minha identidade de uma pessoa, né, com sobrepeso para uma pessoa que agora de verdade quer uma vida saudável. Então não adianta falar assim, mudança de hábitos, vou para academia, vou deixar o tênis perto de mim para facilitar, vou fazer minhas marmitinhas. Gente, isso é a parte superficial, é a parte de fora dos hábitos. Mas se você não mudar quem você é, a sua identidade, quem você era, quem você quer ser, e bater na mesa e falar, agora vai, de verdade, assim, dentro de você, agora vai, isso é tomar a decisão. E é a mesma coisa para você fazer mais dinheiro. É você decidir que em 2023 você não aceita mais essa sua renda. Né? Então, vou dar um exemplo aqui. Até dezembro de 2022, minha renda mensal é 5 mil. Não quero mais essa renda. A partir de janeiro, eu quero 6. Então, eu vou procurar quem pode me ajudar para eu aumentar esses 20% na receita. Então, este é o caminho. Tomar a decisão e buscar quem pode te ajudar. Então, é isso, gente. Quem tá aqui, valeu. Não sei se vocês conseguiram assistir desde o início. Conta aqui pra mim, o que é que valeu, o que é que ficou, o que é que vocês mais gostaram. Tô olhando aqui o tempo para não extrapolar muito, né, para não ficar cansativo, porque pessoa que fala demais. Isso, Cida, isso é uma coisa importante. Tem muitas famílias, e essa é uma grande diferença, né? Você ficar milionário e você se tornar milionário. O que é isso? Você preparou sua mentalidade para receber o dinheiro. Então você vai investir esse dinheiro, você vai dobrar esse dinheiro, né? Você vai ter inteligência, vamos supor, recebi 100 mil de herança. Então quanta gente às vezes pega, né? Vou, sei lá, pagar um bocado de dívida, a outra parte eu vou trocar de carro, vou melhorar minha casa, acabou o dinheiro. Mas se você tem uma mentalidade financeira, você pega esses 100 mil, você investe numa empresa, você investe num negócio, você dobra esses 100 mil, faz ele virar 200 mil, né? Se você precisava de um patrocinador para financiar uma ideia sua, aplica na bolsa, diversifica esses investimentos. Eu mesma fiquei com uma graninha guardada há muito tempo nesses VGBL, nesses CDBs que os bancos ofertam pra gente.
Isso é pouco conhecimento sobre as finanças. Você pode dobrar o seu dinheiro em vários outros lugares. Obrigada, viu, Stefano? Foi muito bom ter você aqui, né? Você nunca tinha me ouvido antes, né? Meu colega de academia. A gente se vê lá todo dia fazendo exercício. Hoje você me viu num papel diferente. Isso, isso. Você tem que ter a coragem, né, para tomar essa decisão de fazer mais dinheiro, e você tem que manter os esforços para que esse novo dinheiro que está entrando continue, né? Então a questão é essa. O exemplo lá do tanquinho é: se você receber o corpo trincado, você vai precisar fazer o mesmo esforço que o dono desse corpo fazia para manter. Então, se eu começo a fazer mais dinheiro, por exemplo, a sua área lá que é viagens, né? Pode fazer um produto, né? Ensinando as pessoas a viajar, os melhores trechos, os melhores investimentos, como fazer a sua economia para viagem dobrar, né? Aplicando nos lugares certos, nas melhores passagens, hospedagens, alimentação, seguro, fazer um e-book de como viajar. Enfim, tem várias ideias, né? Aí voltando para o papo da herança, existe uma grande diferença entre ficar rico, né, e se tornar. Quantos BBBs aí ganharam dinheiro, né, e perderam tudo? Porque ficaram ricos de um dia para o outro. Quantas pessoas ganham na Mega Sena e perdem, gente, o dinheiro? Porque não foram desenvolvendo a sua mentalidade, né, para multiplicar esse dinheiro e ter uma estabilidade para o resto da vida. Então, se você não trabalha essa mentalidade, o dinheiro vem e escorre pelos dedos. Então, assim, foram vários aprendizados muito bons que eu tive. Graças a Deus, né? Nunca fui, assim, uma endividada, mas eu conheço muitas pessoas que passaram por esses momentos. E educação financeira é uma das coisas que a gente não tem na escola. A gente não tem educação empreendedora, a gente não tem educação financeira, a gente não tem autoconhecimento na escola. Então, a gente vai aprendendo na vida, né? Então, quem tem dinheiro, paga o curso. Quem não tem, aprende com os erros. E, às vezes, demora muito tempo para aprender, né? Se alguém quiser fazer perguntas aqui, viu? Estou à disposição de vocês. Aproveitem. Aproveitem, porque eu vivi muito conteúdo, mas teve que caber agora no resumão aqui da live, né? Valeu ficar até agora? De 0 a 10 foi quanto? Contem pra mim. Numa escala de 0 a 10. Deixa eu ver quem tá aqui na sala ainda. Muito bem. Tem perguntas? Manda aí perguntas. Esse tema é tão interessante. Tantas pessoas passam pela live, né? Mas às vezes assistem 5 minutinhos, 10 minutinhos. E essa eu não vou deixar gravada. Eu vou deixar gravada aqui no meu celular. Stefano, olha só. Um livro que eu te indico, que foi até um livro que eu comprei e eu divulguei há uns dias atrás nos stories, é o livro do Thiago Nigro, que tem esse título. De 0, eu não sei se é de 0 a 1 milhão, ou de 1 a 1 milhão, uma coisa assim. E é um livro bem robusto, que ele conta um pouco da trajetória financeira dele e dá algumas dicas, sabe? Então, assim, um livro bom sobre essa questão financeira é o livro do Thiago Nigro, tá? Que eu comecei a ler, mas ainda não finalizei, porque tem um outro aqui na frente. Muito bem. E, gente, olha só, antecipando aqui para vocês que ficaram comigo até o final, obrigada, viu, Jordana? Em janeiro, eu vou lançar um produto digital. Eu tô pensando em 2 nomes para ele ainda, mas o lançamento oficial vai ser em janeiro. Inclusive, eu entrei numa mentoria do Endel para aprender essas coisas digitais, essa forma de fazer lançamento. E esse produto, ele vai ajudar as pessoas em vários aspectos. Vou explicar para vocês como que esse produto vai ajudar. Eu fui uma pessoa que patinei muito emocionalmente na minha vida. Então, assim, eu fiz muitos cursos, né, de PNL, de inteligência emocional, Enneagrama. Eu sou Master Coach, né, fiz todas as formações de coaching. Estou, inclusive, fazendo neurociências
né? Então, assim, eu estou agora na ciência do comportamento. E essa jornada de autoconhecimento, ela começou em 2004. Então, ano que vem, eu vou completar 19 anos de uma jornada de autoconhecimento. E essa jornada é uma jornada longa, E assim, a ideia desse produto é que eu vou compactar num curso que vai ter algumas aulas gravadas e terão mentorias quinzenais. Eu vou compactar essa jornada de autoconhecimento, né? Os meus 20 anos, claro que não vai ter tudo, porque muita coisa eu fiz que não precisava, muitos cursos eu fiz que não me ajudaram em nada. Até hoje a gente estava conversando, pessoal, sobre alguns cursos que mexem com muitas questões emocionais das pessoas e as pessoas saem de lá assim, com muita coisa flutuando. E agora? A pessoa fica até meio zonza, porque não sabe o que fazer com tudo isso. Então eu não vou citar aqui quais são esses cursos, porque fica deselegante. Mas qual que é a ideia desse curso? Esse curso vai trazer para os participantes autoconhecimento, ensinar a tomar decisão, mudança de hábitos. Vai ter um módulo de neurociência, inteligência emocional. Eu vou fazer algumas entregas como se fossem sessões de coaching em grupo. Então a pessoa vai ficar comigo ao longo de 1 ano. Então qual que é a ideia? É que ela consiga desenvolver a clareza do que ela quer para a vida dela, desenvolver as competências que ela precisa para atingir os sonhos que ela tem. Nesses meus 7 anos atendendo como coaching, eu comecei a perceber que tem um padrão de algumas coisas que todas as pessoas têm problemas e que precisam desenvolver. Então vamos lá. Administração do tempo, foco, autoconfiança, missão, valores. E são questões do autoconhecimento que travam as pessoas. Então muitas vezes as pessoas, né, não mudam de nível, não sobem o patamar, porque fica agarrado nessas coisas, nas crenças. O quanto crença trava as pessoas. Então a ideia, né, falando de uma forma didática, esse produto ele vai ser um acelerador emocional, né? A gente vai direto ao ponto. Então, se esse produto interessar para alguém de vocês que está aqui, eu vou dar uma condição diferenciada, porque eu quero valorizar as pessoas que já acreditam em mim desde agora. Tá? Eu quero, tem muitas pessoas que me prestigiam sempre nos stories, comentando, votando, participando, e eu quero ao longo desse dezembro dar esse presente de ano novo, vamos pensar assim. Então assim, gente, vai ser um produto muito bom, muito bom. Eu que tive essa jornada longa de autoconhecimento, eu posso dizer para vocês assim, gente, eu gastei muito dinheiro em coisas que valeram e também gastei muito dinheiro em coisas que não valeram, que eu não precisava, que não resolveu o meu problema. E aí eu modelei um produto que ajuda as pessoas a acelerar esse desenvolvimento pessoal. Tipo assim, vocês não precisam fazer meia dúzia de curso para você dar essa deslanchada na sua vida, entende? Você vai direto ao ponto. Eu vivi isso, né? Eu sou coaching há 7 anos, eu tenho essa prática, né, de coachitório há 7 anos. Então assim, vamos direto ao ponto. E mais, antes da pessoa entrar, eu vou ter uma conversa com ela, eu vou entender as necessidades dela para dizer o seguinte, esse produto vai ou não vai te ajudar? Não quero enganar ninguém, tá? Então a gente vai bater esse papo, vai ter até algumas perguntinhas, algum questionário, e eu vou, entre aspas, dizer, olha, esse produto vai te ajudar. Né? Então eu não estou dizendo que eu vou resolver todos os problemas emocionais. Eu vou acelerar o seu desenvolvimento. Em que sentido? Você não vai precisar fazer meia dúzia de curso. Você não vai precisar fazer um processo de coaching. Eu já vou trazer isso para você. Uma parte em aula, outra parte em mentorias ao vivo, tá? Então o lançamento vai ser em janeiro. Vai ser um produto assim, como diz meu primeiro filho, digital. Estou muito feliz com o nível do produto. E eu quero prestigiar, dar esse presente para quem já está me prestigiando agora, viu? Muito obrigada para vocês que ficaram até agora. Obrigada pelos feedbacks. Eu queria muito fazer essa entrega, porque foi muito importante para mim. Eu sei que é um conteúdo de valor que vai agregar. E quem quiser, então, chama no direct depois e fala, Patrícia, me interessei, como é que vai funcionar? Aí a gente continua conversando no direct ou pelo WhatsApp, beleza? Obrigada para quem ficou até agora.
Gratidão e espero de coração que alguma frase tenha ficado aí na sua mente e que ela te ajude muito para que o seu 2023 seja muito próspero, com muitos sonhos realizados, viu? Obrigada, beijos para todos!